Olá pessoal, aqui é o professor Keng e a nossa aula de hoje é sobre propriedades da matéria. Falando em propriedades, elas são divididas de duas maneiras principais, entre as propriedades físicas e as propriedades químicas. Nas propriedades físicas, nós temos a definição de que elas são um conjunto de características que podem ser observadas e medidas sem alterar a composição da substância. Já as propriedades químicas são propriedades que descrevem como uma substância pode se alterar ou reagir para formar outras. Então, tratando inicialmente das propriedades físicas, nós temos como exemplo a cor. Quando nós observamos as cores nesses diferentes tubos de ensaio, o fato de observar a cor amarela, ou observar a cor laranja ou a verde, não faz com que a substância que esteja lá dentro mude a sua composição, assim como o ponto de fusão. Quando a gente olha para esse gelo derretendo nesse copo, eu tenho a água na fase sólida passando para a fase líquida, mas continua sendo água, mantém a composição, seja na fase sólida ou na fase líquida. E assim como a densidade, que também o fato de observar que um material é mais denso ou é mais leve do que outro, não faz com que a composição desses materiais seja alterada. Agora, da mesma forma que nós reconhecemos nossos amigos pelo tamanho, peso, formato do rosto, nós também conseguimos distinguir o chumbo do gelo pelas características que os identificam. Por exemplo, eu tenho aqui um metal lustroso, enquanto no caso do gelo eu tenho um material translúcido. E principalmente, se eu medir a massa do chumbo, ela vai ser bem maior do que a massa do gelo. Então eu consigo, através dessas observações, diferenciá-los sem necessariamente alterar a sua composição. Outras propriedades físicas podem ser o estado da matéria, ou seja, é um sólido, é um líquido, é um gás, ponto de ebulição, a que temperatura esse líquido ferve, solubilidade, que massa de uma substância pode ser dissolvida num certo volume de solvente, condutividade elétrica, a substância conduz a eletricidade, maleabilidade, ou seja, qual é a facilidade de se deformar o sólido, ductibilidade, com que facilidade o sólido pode ser transformado em um fio, e por fim, a viscosidade, com que facilidade o líquido escoa. Todos esses são exemplos de propriedades físicas, observações que não alteram a composição das substâncias. Do mesmo modo, quando uma substância sofre uma mudança ou transformação física, a sua aparência física muda, mas a composição química não. Por exemplo, no derretimento do gelo, a água nesse copo está passando do estado sólido para o estado líquido. Então a aparência física está mudando, mas a água continua com a mesma composição. Quando eu trato de propriedades químicas, elas são propriedades, como a gente viu anteriormente, que descrevem como uma substância pode se alterar ou reagir para formar outras. Por exemplo, a capacidade que uma substância tem de sofrer combustão, oxidação, redução, né? Então todos esses são exemplos de propriedades químicas, ou seja, onde necessariamente eu tenho a alteração da composição química. O exemplo clássico disso é a combustão. Nesse caso aqui, nós temos à esquerda a representação de uma mistura de hidrogênio e oxigênio, e após o processo de combustão, eu tenho a formação de água. Então eu alterei com essa transformação a composição química do meu conjunto. Uma característica importante das propriedades da matéria é que elas podem ser do tipo intensiva. Nesse caso, elas são propriedades que independem da quantidade da substância, ou seja, a temperatura, densidade, ponto de fusão, são propriedades que não dependem da quantidade de substância presente. Se eu tenho mais ou menos aquela substância, por exemplo, o ponto de fusão ele vai se manter. Já as propriedades do tipo extensivas, elas dependem da quantidade de substância. Por exemplo, a massa, o volume, a pressão, todas as propriedades vão depender da quantidade de substância que eu tenho presente.
A densidade é um caso interessante de destacar, porque ela é uma propriedade intensiva que resulta da razão entre duas propriedades extensivas, que são a massa e o volume. Falando agora de unidades de medida, eu tenho nas unidades do Sistema Internacional duas categorias. Aqui nós chamamos de unidades fundamentais ou básicas e as unidades derivadas. Nas unidades básicas, nós temos 7 unidades que compõem essa categoria. E elas são a massa, comprimento, tempo, temperatura, a quantidade de uma substância, corrente elétrica e intensidade luminosa. Além dessas, nós temos as unidades derivadas, como Coulomb, Joule, Newton e os prefixos de unidade, que a depender da escala de grandeza que a gente está trabalhando, vai ser mais comum encontrar um tipo de prefixo ou outro. Falando em temperatura, nós temos 3 escalas gerais. Primeira, a escala Kelvin, ela é a mais usada no meio científico. Ela possui o mesmo incremento de temperatura que a escala Celsius. A menor temperatura nessa escala é o que a gente chama de zero absoluto, que é o 0 Kelvin. E esse 0 Kelvin equivale a aproximadamente menos 273,15 graus Celsius. A escala Celsius também é utilizada na ciência. Ela, inclusive, é a escala oficial que nós usamos no Brasil. Então, comumente a gente referencia a água congelou, já pensa em 0 grau. A água ebuliu, já relaciona com 100 graus. Isso porque é a escala oficial para tratar de temperatura aqui no Brasil. Para converter o grau Celsius para Kelvin, é só pegar o valor em graus Celsius e somar com 273,15. E por fim a escala Fahrenheit. Geralmente ela não é utilizada em ciência. A água nela vai congelar a 32 graus Fahrenheit e entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. E para converter a gente usa essas duas equações, seja para converter de graus Fahrenheit para graus Celsius ou de graus Celsius para grau Fahrenheit. Perceba nessa imagem que a gente tem um comparativo de intervalo aqui. Então eu tenho o intervalo de 100 graus para a escala Kelvin, o intervalo de 100 graus para a escala Celsius e o equivalente na escala Fahrenheit corresponde a 180 graus. Então, na escala Kelvin e na escala Celsius, eu tenho uma equivalência entre esses steps, né, de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, eles vão ser equivalentes. Tanto que, quando eu saio do ponto de ebulição da água na escala Kelvin e eu vou lá para o ponto de congelamento da água, eu tenho esse intervalo que corresponde a 100 graus na escala Celsius. Tá? Esse aqui é só um termo comparativo, porque na escala Kelvin a gente não trata de grau, a gente só usa o valor absoluto. É 273, é 310, é 373, tá? Essa terminologia aqui é referente à comparação entre as escalas, tá? Mas na escala Kelvin a gente não faz a leitura com graus, a gente faz a leitura do valor absoluto. Graus vai existir na Celsius e na Fahrenheit. A gente também tem o volume, que apesar do Sistema Internacional tratar a unidade padrão como sendo 1 metro cúbico, normalmente a gente utiliza nessa escala de 1 ml, né, equivalente a 1 centímetro cúbico, ou 1 litro, que seria equivalente a 1 decímetro cúbico, aqui em cima. E quando a gente está no laboratório, a gente pode utilizar diferentes vidrarias para fazer a medição desses volumes de acordo com o nível de precisão que o experimento que eu estou realizando requer. Para finalizar, nós vamos tratar da incerteza na medida. Todas as medidas científicas elas estão sujeitas a erro. Esses erros eles vão ser refletidos no número de algarismos informados para a medida. Eles também são refletidos em que observação? De que duas medidas sucessivas da mesma quantidade, elas vão ser diferentes. Se eu pego o material e eu vou medir a massa 2, 3, 4, 5, 6 vezes, em cada uma dessas medidas eu vou ter normalmente um valor ligeiramente diferente. Isso porque eu tenho a incerteza inerente da própria medida.
Falando em precisão e exatidão, as medidas que estão próximas do valor correto, elas são o que nós chamamos de exatas. As medidas que estão próximas entre si já são chamadas de precisas. Então eu tenho uma diferença entre exatidão e precisão. Aqui fica mais claro da gente observar essa diferença. Então vamos dar uma olhada, um enfoque maior, nessa primeira imagem aqui. Quando eu olho essa imagem, eu tenho vários dardos no alvo. Isso significa que ela representa uma boa exatidão e precisão. Quando eu olho para essa outra imagem, eu tenho os dardos próximos, mas distantes do valor que seria, entre aspas, o correto, seria o alvo. Então aqui eu tenho uma boa precisão, porque eles estão próximos entre si, mas a exatidão está ruim. Por quê? Porque eles estão distantes do que seria o correto, do que seria o alvo, tá? Então esse é um exemplo de exatidão ruim e boa precisão. E por fim, aqui eu tenho os dados distantes entre si e distantes do valor correto, que seria o alvo. Então esse caso é uma representação de exatidão ruim e precisão também ruim. E para finalizar, a gente vai tratar de algarismos significativos. O número de dígitos informados em uma medida, ele vai refletir diretamente a exatidão dessa medida e a precisão do aparelho que está sendo utilizado para a medição. Todos os algarismos conhecidos com exatidão, mais o último dígito, é o que a gente categoriza como os algarismos significativos daquela medida. Números exatos não exigem algarismos significativos. O que eu quero dizer com isso? Se eu pergunto assim, qual é o número de jogadores de um time completo de futebol de campo? São 11 jogadores. Esse é o número exato. Eu não tenho algarismo significativo atribuído a ele, porque o time completo para futebol de campo são exatamente 11. Já para os números obtidos em medidas, por exemplo, em laboratório, a gente já precisa levar em conta os algarismos significativos. Então, quais são esses algarismos significativos? Como é que eu vou tratar o zero? Todos eles vão ser significativos? É isso que a gente vai ver agora. Primeiro, números diferentes de zero sempre vão ser significativos. Zeros que estiverem entre números diferentes de zero são sempre significativos. O que a gente quer dizer com isso? Um exemplo. Eu tenho aqui 1,03. Esse zero ele está entre o 1 e o 3. Consequentemente, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? 3 algarismos. O 1, o 0 e o 3. Todos esses 3 são algarismos significativos. Os zeros antes do primeiro dígito diferente de zero não são significativos. Um exemplo. Eu tenho aqui 0,0003. É o que nós chamamos de zeros à esquerda. Esses zeros à esquerda não são significativos. Então, aqui eu tenho somente um algarismo significativo, que é o 3. Zeros no final do número, depois de uma casa decimal, são sempre significativos. Então, aqui eu tenho 3,0. Eu tenho 2 algarismos significativos, o 3 e o 0 que está depois da casa decimal. E o caso que pode levar um pouco de confusão é justamente quando um número termina em zeros, mas ele não tem vírgula. Então os zeros podem ou não ser significativos. Então é um caso que você pode ter ambiguidade. Mas como assim? Imagina esse caso. Eu tenho 130 centímetros. Eu posso ter 2 ou 3 algarismos significativos. 10.300 gramas. Eu posso ter 3, 4 ou 5 algarismos significativos. Para resolver isso, eu preciso utilizar notação científica. A notação científica vai eliminar essa ambiguidade desses zeros no final de um número. Vamos pensar nessa massa de 10.300 gramas. Ela pode ser escrita nessa notação científica, ou também chamada notação exponencial, das seguintes maneiras. Então eu posso ter aqui 1,03, 1,030, 1,0300. Todos eles vezes 10 a quarta. No primeiro caso, eu tenho um exemplo de 3 algarismos significativos. No segundo, 4 algarismos significativos. E no terceiro, 5 algarismos significativos. Ou seja, de acordo com
a forma que eu escolhi representar essa massa de 10.300 gramas, eu tenho um número diferente de algarismos significativos. Ou seja, isso vai ser válido para quando eu não tenho a representação de casa decimal. Então, eu vou ter que escolher como representar esse número para definir quantos algarismos significativos ele vai ter. Agora, quando nós fazemos cálculos, nós temos duas regras básicas. Uma delas que é válida na adição ou subtração, tá? Como é que ela funciona? Na adição ou na subtração, o número de casas decimais na resposta deve ser igual ao número de casas decimais do número com a menor quantidade de dígitos significativos depois da casa decimal. Fica um pouco confuso quando a gente lê a regra por inteiro, mas esclarece bem mais vendo um exemplo. Então, dei uma olhada aqui, ó. Eu estou somando 0,12, 1,9, 10,925. Eu tenho aqui o resultado, e quando eu vou olhar os valores iniciais dessa adição, quem é que apresenta a condição da regra? Ou seja, quem é que apresenta a menor quantidade de dígitos significativos depois da casa decimal? É esse daqui, 1,9. Então, quando eu for olhar a minha resposta final, eu vou ter o quê? Só uma casa decimal na representação da resposta final. Então, o meu resultado vai ser 12,9. Já na multiplicação ou divisão, o número de algarismos significativos na resposta será determinado pela grandeza com o menor número de dígitos significativos. Perceba, na adição ou subtração eu estava olhando a casa decimal. Agora eu vou olhar o número de dígitos significativos. Vamos lá para um exemplo. Eu tenho essa razão entre 0,01208 e 0,0236. Tenho o resultado aqui. O numerador apresenta 4 algarismos significativos. O denominador apresenta 3 algarismos significativos. Logo, o número de algarismos significativos da minha resposta vai ter que corresponder àquele que tem o menor número de dígitos significativos, ou seja, 3. Então, a minha resposta final vai ficar como 0,512 ou, em notação científica, 5,12 vezes 10 a menos 1. Compreenderam, pessoal?